Graça e paz da parte de Cristo sejam sobre todos e todas. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, Paulo nos mostra o processo de humilhação de Cristo para vir nos salvar. E diz que ele, sendo igual a Deus, esvaziou-se a si mesmo, tornando-se homem. Como homem, ele tornou-se servo. Como servo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse versículo que diz que Cristo foi obediente até a morte, traz no original grego um verbo muito interessante. O verbo hipakuo, cuja tradução é ser obediente, pode ser o ser alguém que atende à porta. Mas por quê? Esse verbo no grego é a junção da preposição hipó mais o verbo akuo. O verbo akuo no grego significa ouvir. E isso gerou no português a palavra acústica. Porque vem do verbo grego akuo, ouvir, escutar. E hipó significa em grego embaixo, ou em alguns momentos até tem uma ideia de atrás. Mas por que estou comentando esse verbo? Porque quando fala que Cristo foi obediente ao Pai até a morte, quando fala que ele foi obediente na vida, quer dizer que ele se pôs abaixo para ouvir. Muitas vezes essa que é a humilhação dele, né? Porque nesse ponto, porque ele, sendo Deus na eternidade, sendo o próprio Filho de Deus na eternidade, já se humilhou em tornar-se homem. Mas como homem ele se humilha novamente, tornando-se servo. E como servo ele se humilha novamente, sendo obediente. Mas com o verbo hipaku, nós diríamos então que Cristo se pôs embaixo para ouvir. Cristo se pôs atrás para ouvir. E por que eu digo isso? Porque isso demonstra a maravilha da humildade do Cristo. Nasceu como homem, e como homem, ele foi sempre ensinável, sempre aberto a aprender. Foi muito ensinável. Isso traz para nós um grande exemplo. Imaginem o próprio Filho de Deus, que vivia na eternidade como Deus, e tornar-se homem, e como homem nasce criança, e vai aprendendo com os seus pais biológicos, e vai aprendendo com todos, e tem professores, e escuta do próximo, e vai aprendendo. E vai sempre se pondo abaixo para ouvir, se pondo numa posição inferior para ouvir do outro. E nós, que somos homens comuns, não temos, né? Na maior parte do tempo, não temos essa humildade. Nós não queremos ouvir. Nós não queremos não queremos nos pôr numa posição inferior para escutar do outro, para aprender com o outro. E isso é muito dramático, porque se nem ouvir nós queremos, quanto mais ouvir o outro, tendo o outro como alguém que está numa posição superior. Quanto mais ouvir do outro quando o consideramos num patamar acima de nós. Então é uma humildade, uma prática da humildade dupla, porque é considerar o outro acima de nós naquele momento e logo após escutá-lo, ouvi-lo. Que Cristo nos ensine a ser tão ensinável assim.
Que Deus abra o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, para que sejamos sujeitos sempre prontos a aprender. Com a humildade que o filósofo Sócrates tinha ao dizer: eu só sei que nada sei. Outro indivíduo sempre muito ensinável e sempre pronto a aprender.